Olá, eu sou João Mendes Neto, CEO da Volt, e vim aqui para um papo sobre micromobilidade. Eu estava dando uma olhada no Google e a definição de micromobilidade do Google hoje, se você perguntar o que é micromobilidade, ele vai determinar como serviços de patinete e bicicleta pela cidade. Assim, é uma das primeiras respostas que o Google tem. E esse é um tema que eu gostaria de falar. O que é micromobilidade? Vocês têm ouvido, está começando a ter vários summits, vários eventos sobre micromobilidade. O que é a micromobilidade em si e o que é um serviço de micromobilidade? Vamos lá, a micromobilidade nada mais é do que o termo que define um meio de transporte, que se percorre dentro das cidades, ou seja, por uma curta distância. E aí, é claro, agora está sendo utilizado nas startups, porque a gente tem visto startups de bicicletas, de patinetes, tomando o mundo nos últimos 3, 4 anos, vamos dizer assim. E por que hoje isso é um tema muito importante? Porque a gente está falando de uma mudança de comportamento, a gente está falando de uma mudança de cidade e isso tem que ser levado em conta. 1,3 milhões de pessoas se mudam no mundo, tá? Para os grandes centros por semana. Se estima-se que nos próximos 10 anos haverão mais 12 megalocidades com no mínimo 10 milhões de pessoas. Hoje nós temos aí cerca de umas 30 megacidades, então seriam 31, temos 43 megacidades. A gente está falando que o comportamento vai mudar, as pessoas vão sair do campo ou da cidade pequena para morar dentro da cidade grande. Então é o maior número de pessoas no menor número de espaço. Logo, se cada pessoa pegar o seu carro e sair para andar na rua, para ir para o seu trabalho, ninguém vai. Por isso, o tema de micromobilidade é muito importante. Segundo a pesquisa da McKinsey, diz que 60%, tá bom? 60% das viagens de carro no mundo, elas andam em torno de 8 quilômetros. Então, ele está dentro do raio da micromobilidade. Então, o cara pega o seu carro, todo mundo tem uma ideia de manhã, vou de carro para o trabalho. Quando eu falo de uma cidade como essa, São Paulo, 19 milhões de pessoas, nós vamos ter um problema. Nós já conhecemos esse problema. É tráfego, né? São os engarrafamentos em cada esquina. Então 2 km ou 3 km na cidade, ele pode demorar 40 a 1 hora de trânsito, você não tem uma estimativa certa. E esse percurso seria rapidamente feito se tivesse sendo utilizado um veículo focado na micromobilidade. E aí sim, vamos falar de veículos, a gente está falando de patinete, estamos falando de scooters, estamos falando de bicicletas elétricas, todos os veículos focados a fazer um transporte dentro de um last mile, vamos dizer assim, dentro de um raio mais curto. Por que a gente tem que se importar com isso? Porque as cidades estão crescendo, as soluções estão vindo. Claro, quando você começa a ver dentro da cidade vários patinetes, várias pessoas andando de bicicleta, logo aparecem acidentes, aparecem coisas que vão colocar em dúvida esse movimento, mas é a conscientização e a educação, tá? A educação sobre como utilizar um veículo desse e a preparação das nossas ruas para isso é que vai fazer a diferença. Falar de micromobilidade não é só falar de um veículo, não é só falar de uma boa bicicleta, de um bom patinete ou da scooter que seja. É falar de uma solução integrada junto com as parcerias entre governo, seja elas prefeituras locais, municípios, estados e iniciativas privadas como as startups que nós estamos vendo hoje. Por que isso é importante? Porque as nossas ruas hoje elas não são preparadas para isso. Hoje o foco está no carro, certo? Então tem muito mais espaço para o carro do que para uma bicicleta. 6 bicicletas ocupam um carro na rua. Então, quando a gente tiver um movimento onde prefeitura, estado, junto com iniciativas privadas, foquem em trabalhar com a micromobilidade como uma solução para a redução do trânsito, nós vamos ver as cidades mudarem. Por exemplo, em São Paulo, né, eu sou do Rio de Janeiro, por isso eu falo em São Paulo. Às vezes em São Paulo nós temos a questão do rodízio. Então tem dia que você não pode sair de carro no horário A, Y, Z de acordo com a placa do seu carro.
O que acontece é que as pessoas compram 2 carros porque no dia do rodízio ela usa o outro carro. Logo, a solução para tirar os carros da rua não funcionou. Vamos imaginar que nós tivéssemos mais faixas, como já começou o movimento de faixas de bicicletas, mais faixas, uma faixa de uma pista só para bicicletas. Esse é o movimento que tem que acontecer na cidade para que as pessoas comecem a utilizar. E aí o transporte começa a ficar inteligente. Como que o transporte fica inteligente? Porque você pode pegar um metrô de um lado A, lado B, cortando talvez aquele first mile, saiu de uma área mais longe para chegar no centro da cidade, e na cidade você vai pegar uma bicicleta, você vai pegar um scooter, você vai pegar seja qual for o veículo para ser compartilhado, e você vai utilizar dentro da cidade. Foi assim que eu me apaixonei por micromobilidade andando na cidade de Xangai, na China, porque durante todo mês não foi necessário pegar um táxi, pegar seja qual for o carro, porque era simples. Entrava de um metrô, ia de um trem-bala, quando você chegava no centro da cidade era só pegar uma bicicleta, era só pegar um patinete elétrico e andar pela cidade. Então não senti falta momento nenhum e falei, nossa, como seria se o Brasil tivesse isso? Isso há alguns anos atrás. Então hoje é legal ver os movimentos que estão acontecendo sobre micromobilidade aqui. E também, mais do que nunca, sinto-me honrado com o desafio de trabalhar nesse setor e vir com soluções que vão completar o que a gente já tem de modal urbano, que seria as bicicletas e patinetes, entrando agora com novos scooters pela cidade. Então, em breve verão aí muitas novidades na cidade de São Paulo e todo o Brasil. Bom, eu não vim fazer merchandising, eu vim falar sobre micromobilidade, tirar essa dúvida. Acompanhem mais aqui no meu Instagram, vou estar postando sobre isso, tirando dúvidas sobre esse assunto. E vamos ver o que isso vai fazer nas cidades. Quando eu falo das cidades, eu falo das grandes cidades hoje, mas o caminho vai ser reverso. O caminho vai ser mudar totalmente as frotas da cidade para melhorar a qualidade do trânsito, melhorar a estimativa de tempo, né? Eu não vou falar